Marítimo na TSF, boa tarde, cai o pano sobre a Liga Principal e na derradeira jornada o Marítimo recebe amanhã às 18 horas o Portimonense e no domingo o Marítimo comemora 45 anos da primeira subida de divisão. É nosso convidado o capitão da altura José Eduardo Gonçalves, Eduardinho, para recordar esse momento da nossa história. Eduardinho, esta data é inesquecível. É inesquecível, é muito difícil tentar repor todas as iniciativas que foram criadas nesse dia, porque, de facto, desde a manhã até ao fim do dia foi uma organização espetacular, onde houve uma mobilização geral da Madeira para com o Marítimo. Não me lembro de outra iniciativa onde viessem tantos autocarros das zonas rurais com pessoas para o estádio, que ficou completamente lotado, com pessoas em sítios até alguns perigosos, em cima das árvores e na placa central, por cima da placa, da tribuna, houve tanto em cima dos balneários, das cabines, portanto, houve de facto dificuldade em conseguir concentrar todas aquelas pessoas num jogo de futebol. Ainda por cima houve alguns desfiles, as pessoas ficaram na pista de atletismo que fica tão próximo da linha lateral. Portanto, foi uma coisa que dificilmente se repetirá, penso eu, porque reuni tanta gente, tantos madeirenses e não só, pessoas que acompanharam também os adversários no estádio como aquele dia. Não me lembro que tivesse acontecido outra iniciativa daquele género, e penso que dificilmente se repetirá uma situação tão eufórica como aconteceu, principalmente porque o Marítimo teve alguns anos a tentar preparar a subida, decidiu que seria este ano e conseguiu. Portanto, foi tudo estruturado e organizado ao milímetro. O Dr. Zé Miguel Mendonça e o Pedro Gomes conseguiram reunir uma série de condimentos suficientes para que o Marítimo conseguisse ultrapassar todos os seus adversários, inclusive no continente, e de facto foi uma época indescritível para qualquer pessoa que tivesse acompanhado o Marítimo durante essa época de subida. Estamos a falar do célebre 15 de maio de 77, Marítimo 4, Olhanense 0, mas que o Marítimo a jogar era a Madeira, que nesse dia jogava. Sim, nós tínhamos esse sentimento de pertença à terra, de conquista em relação ao continente, não porque houvesse uma certa carga política em relação a esta situação, mas porque conseguiu-se mobilizar todas as pessoas, dos outros clubes inclusive, para um projeto que era a representatividade da Madeira a nível nacional através de um clube. Aconteceu, foi com o Marítimo, mas eu penso que houve uma mobilização de toda a população. E eu lembro-me perfeitamente que durante essa semana não podíamos andar na rua, era toda a gente a entusiasmar e a incentivar para que pudéssemos chegar a este desiderato, e era uma mobilização praticamente geral. Foi de facto uma subida preparada, calculada e muito bem organizada. Devo dizer que, inclusive, nos jogos que no continente nós tivemos algumas dificuldades, conseguíamos, inclusive, através de prendas típicas da Madeira, atiradas para a bancada, para o público, conseguimos ganhar uma certa empatia perante os próprios continentais em relação às zonas onde íamos jogar, e isso foi, durante o ano, foi criando em nós um entusiasmo interior e uma participação cívica durante toda a semana, que não havia ninguém que não pensasse que era este ano que o Marítimo ia subir, que era em 77 que nós íamos subir divisão. E de facto houve um envolvimento de tal maneira que inclusive as forças vivas da terra, lembro-me de ver nos Barreiros, portanto, os grupos folclóricos, as bandas de música, todos aqueles grupos, organizações pró-espetáculo que acabaram por colaborar naquela subida do Marítimo. A entrada nossa em campo, com a largada de pombos à entrada do estádio, isso nunca mais vou esquecer, é uma sensação indescritível.
Na segunda-feira há um jantar também de homenagem a estes maravilhas. É importante também recordar nomes que conseguiram esta proeza. Que nomes recorda tanta gente que fizeram parte deste acontecimento? Foram, inclusive, eu tenho a impressão que o próprio presidente da Assembleia Regional, a doutora Ornelas Camacho, que acabou por decretar feriado. Após a subida de feriado no dia a seguir. Portanto, houve de facto uma mobilização geral e quer dos atletas, quer dos seus familiares, quer inclusive dos nossos adversários, nós sentimos que de facto não estava só a representação do Marítimo, mas a representação da Madeira. Houve de facto um envolvimento, conseguiu-se transmitir para as pessoas que estava em causa não só a subida de divisão, mas acima de tudo uma representatividade nacional de uma ilha como a Madeira. Este foi um jogo especial na sua vida. Foi um maço especial, Eduardinho? Penso que sim. Houveram vários momentos que nos marcaram e que na nossa carreira e que criaram algum entusiasmo, mas em termos de sensibilidade foi de facto o melhor e o maior, porque foi um acumular de expectativas que já vinham há 3 ou 4 anos. Portanto, pode-se dizer que o Marítimo começou a preparar a subida de divisão nos anos anteriores, porque tentámos sempre nos aproximarmos cada vez mais aos lugares de cima. Foi, como eu costumo dizer, uma subida de divisão com uma preparação sustentada. Houve sempre, cada ano que passava, uma melhoria do plantel, uma preparação da equipa em relação a todos os seus equilíbrios nos diversos setores, e a equipa era sempre reforçada nestes anos anteriores, tendo em vista essa possibilidade, e portanto pode-se dizer que foi a cereja no topo do bolo, porque foi o culminar de todo um trabalho que não teve só dessa época, mas teve de várias épocas que antecederam a subida de divisão. Eduardinho, mas estes foram anos de grandes dificuldades também financeiras, em impor o Marítimo e a Madeira ao mais alto nível. Foi muito difícil. Muito difícil, porque se havia também, só começamos a sentir quase no final a vontade política, tinha que haver muito mais envolvimento das pessoas responsáveis pela região, no sentido de criar condições para que o Marítimo pudesse chegar a este desidrato. Mas lembro-me perfeitamente as dificuldades que existiram nos anos anteriores, e não vamos falar só nas condições de trabalho, comparativamente com muitas das equipas do continente, como era o caso da CUF, que foi o nosso concorrente direto, que ficou em segundo. Portanto, tinha o seu próprio estádio, nós tínhamos grandes dificuldades em treinar na relva nos Barreiros, havia que andar com a casa às costas, e isso também condicionou o trabalho dos treinadores que tiveram. Onde é que treinavam, Eduardinho? Nós treinávamos em tudo o que era possível. Chegámos a treinar no campo de São Martinho, chegámos a treinar no Liceu, treinámos em vários campos, todos os sítios, até nos pavilhões, quando não havia possibilidade de treinar na relva, porque chovia e já estragava um pouco a relva, já não podíamos treinar nos Barreiros. Houve muitas limitações que acabaram também por não dar um desenvolvimento físico e atlético da equipa, principalmente a nível de jogo. Não termos tanta proximidade à realidade dos jogos. Lembro que nessa altura ainda haviam alguns campos pelados no continente, mas a maioria dos campos já eram relevados. Portanto, as condições melhoraram muito, e nós tivemos também a sorte de ter aqui um líder que tinha uma capacidade de trabalho enorme. Pedro Gomes foi, de facto, a aposta certa no momento certo, porque era um treinador que teve, como jogador, a experiência do Sporting, portanto teve uma carreira também muito boa, e acabou por trazer para nós alguma responsabilidade, maior responsabilidade profissional, maior capacidade de trabalho, e notou-se principalmente nos jogos aqui em casa, porque qualquer equipa que conseguisse
tirar pontos aqui ao Marítimo, tinha que sofrer até o final do jogo, porque a primeira meia hora nós fazíamos sempre gol, em quase todas as equipas, quase todos os adversários, porque em termos físicos trabalhávamos muito e éramos uma equipa que fazia um pressing constante naquela primeira meia hora. Qualquer equipa que resistisse àquela primeira hora podia complicar o jogo, mas em princípio, como havia também uma situação que é importante hoje, a massa associativa se envolver no próprio projeto. E então o jogo ainda não tinha começado, assim que a equipa entrava em campo já levava aquele entusiasmo da massa associativa, daquele apoio vindo das bancadas, e lembro perfeitamente que aquela primeira meia hora era muito difícil aquelas equipas resistirem ao nosso futebol. Eduardinho, 4-0, cada gol foi uma invasão e no final vocês ficaram sem camisolas. Com certeza, porque todas as pessoas teriam... que tinham acompanhado a equipa durante todo este período, também gostariam de levar para casa qualquer recordaçãozinha daquela euforia daquele jogo. E não fui só eu cheguei só de calção aos balneários, nem botas, nem camisolas, nem toda a gente, quase todos os jogadores aconteceu o mesmo. Nós chegámos quase a fugir para os balneários de calção, tínhamos de largar tudo, era botas, meias e camisola, porque as pessoas abordavam-nos aos grupos enormes, aquilo uma vez de campo, cada golo invadiam o campo para abraçar os jogadores, o que fazia o golo então era uma coisa louca, e acabavam, o árbitro também parece que se envolveu um pouco na festa, porque teve que condescender com estas situações, parar sempre 2 minutos, para que as pessoas se retirassem todas, para que as entidades oficiais da polícia, neste caso, pudesse limpar as pessoas dentro do relvado, e continuava o jogo plenamente, mas isso também deveu-se ao facto de estar de tal maneira tão cheio que as pessoas tiveram que ficar na pista até ao limite da relva junto ao estádio. Portanto, a pista de atletismo ficou completamente cheia de gente a assistir ao jogo e, portanto, aquelas invasões espontâneas, aquilo entrava logo 300, 400 pessoas no campo dentro e nós não tínhamos hipótese. Eduardinho, sei que fizeram um estágio, o Pedro Gomes preparou o jogo de forma especial. Este jogo, pode-se dizer que foi sendo preparado muitas semanas antes. Ou seja, nós já percebemos de que perante a concorrência que era forte, tínhamos ali uns jogos de difícil decisão, e que iam ser complicadíssimos e alguns foram. Lembro perfeitamente do jogo de Odivelas, em que nós empatámos e de facto, aquele jogo que antecedeu podia-nos ter complicado a vida. Empataram, não foi? Empatámos. Tivemos a perder por 1-0 e empatámos 1-1. Aos 36 marcaram, tenho a noção. Já não me lembro exatamente o tempo, mas foi também uma coisa do género, que assim que acabámos o jogo e empatámos, a possibilidade de virmos a subir divisão era de facto gritante, porque estávamos sempre a ouvir o resultado dos outros adversários concorrentes nossos. Nós sabíamos que havia também, que a CUF também tinha um jogo difícil, que acabou também por comprometer porque empatou com o Sesimbra, e isso deu-nos o alento para dependermos só de nós no último jogo do campeonato, e era isso que nós queríamos. E isso foi possível ver. Nós, de facto, também percebemos, durante o jogo, de algumas reações do público face aos relatos dos outros jogos, dos outros campos que iam ouvindo e, portanto, que dependiam também em relação à nossa subida. Isso foi para nós também outra situação um bocado confusa, porque o público às vezes tinha algumas reações que não tinham nada a ver com o nosso jogo e tinha a ver com a observação dos jogos adversários. Mas penso que, de facto, esta situação da comunicação social, acompanhar bem de perto, também ajuda as pessoas a acompanharem ainda mais. Estão a ver um jogo, mas a acompanhar mais 2 jogos, por exemplo, que isso aconteceu. Eduardinho, aquela multidão intimidou o adversário olhanense? Sim, não tenho dúvidas nenhumas, porque já quando nós tínhamos o estádio cheio, com o peão bem composto, e havia aquele ambiente de entusiasmo à equipa,
Eles pressentiam que estavam perante um adversário que era o principal candidato à subida de divisão. E com essa pressão ainda maior do público, nós sentíamos alguns adversários nossos bastante nervosos e a jogar um pouco menos daquilo que normalmente rendiam em alguns jogos. A pressão do Caldeirão dos Barreiros, eu penso que teve uma influência tremenda no nosso campeonato. Podemos dizer que houve aqui um binómio que funcionou, que é o facto de nós termos um treinador como o Pedro Gomes, que gosta de um futebol de ataque, embora fosse defesa. Ele no Sporting foi defesa. Acabou por nos transmitir, porque antigamente falava-se muito e dizia-se muito no meio da massa associativa, a melhor defesa é o ataque, e nós tínhamos um treinador que tinha essa filosofia que se identificava perfeitamente com o que a massa associativa do Marítimo gostava, que era começar o jogo e começar a jogar para ganhar. E de facto isso deu não só entusiasmo a nós, porque marcávamos sempre, na primeira meia hora, marcávamos sempre em casa golo, como também para a própria massa associativa, que começava o jogo logo numa euforia desde os primeiros minutos. Portanto, aquilo acabava por ser uma ligação direta. O Pedro Gomes também tinha o cuidado de passar o testemunho para a massa associativa de que teríamos que vencer todos os jogos em casa para tentarmos a subida, e começou aí essa ligação entre a massa associativa e a equipa. E eu penso que nunca me lembro, passados estes anos todos, ter havido uma ligação tão próxima da massa associativa com a equipa como aconteceu nessa altura. Eduardinho, este jogo, que significado teve para a autonomia da Madeira? Enorme. Enorme. Foi praticamente passar a Madeira para o lado de lá. Nós vivíamos sempre com aquele estigma do regionalismo, dos coitadinhos, estamos lá, é poeirinho, para ir de férias, e nem sei mais quantos, mas depois quando chegámos ao continente sentíamos de facto essa diferença. As pessoas não nos tratavam como portugueses de primeira, tinham, às vezes até ridicularizavam, e isso para nós também nos marcava. Nós quando íamos, lembro perfeitamente dos primeiros jogos desta época, não sei se por questões políticas, mas parece que sim, havia jogos em que jogávamos em zonas onde o Partido Comunista tinha algum domínio, na zona do Alentejo, havia alguns jogos em que sentíamos esse peso. A gente chegava, entrava no campo, cubanos, era tudo aqueles termos depreciativos e acabavam por insultavam. Era de facto um período em que nós sentíamos que não estávamos só como jogadores de futebol, mas estávamos também como madeirenses que queríamos subir divisão e queríamos nos intrometer na vida das equipas de nível nacional. Houve também aqui penso que houve também alguma falha em relação às pessoas do continente, foi menosprezarem o valor de nós madeirenses. Portanto, de facto havia aquela tendência de que até se podia dar ao luxo de dizer o campeonato da segunda divisão e agora temos que ir jogar à Madeira, então despesas grandes para os clubes também não estavam muito organizados e estruturados para poder fazer uma deslocação à Madeira, vinham para a Madeira com um certo descontentamento, transmitiam esse descontentamento nas suas massas associativas, nas zonas, e nós, quando lá íamos jogar, acabávamos por ser um pouco vaiados antes do jogo e tivemos também que fazer algum marketing, e nessa altura o doutor José Miguel Mendonça acabou por ter uma felicidade enorme quando nós passámos nos jogos lá no continente, de levar umas pequenas prendas, aquele barrilzinho de olhão, as estrelícias, e atirávamos assim pela bancada. Naquelas zonas mais de esquerda havia reações adversas, voltavam a jogar para dentro do campo, mas a maioria das pessoas achou aquilo piada. Porquê? Porque havia muita gente, havia muitas senhoras que ainda iam ao futebol nessa altura, e então aquilo acabou por nós irmos criando uma empatia muito boa com as massas associativas das equipas lá fora, que muitas delas depois vinham acompanhar a equipa aqui em excursões, vinham aqui à Madeira fazer essas visitas. Acabámos também a fazer um pouco a promoção da Madeira através desses pequenos detalhes.
Eduardinho, o futebol está muito diferente desse tempo? O futebol sempre teve problemas nos bastidores, sempre teve situações complicadas, difíceis de gerir, mas cada ano que passa, a sensação que nós temos é que as partes negativas do futebol não foram completamente travadas. Foi bom a organização das claques para o entusiasmo à volta dos estádios e entusiasmar as massas associativas com os cânticos e com aquele barulho ensurdecedor, mas em contrapartida trouxe os outros problemas extra-futebol que depois passavam a se juntar a esses grupos a algumas pessoas marginais que prejudicaram não só as próprias claques, mas acabaram por prejudicar o futebol em si, ao ponto de sentir, e depois quando passei a carreira de treinador e comecei a dar o continente a trabalhar, senti-se isso, que era a maioria das famílias não tinha tranquilidade de ir para o estádio de futebol ver um jogo da sua equipa, acompanhado da mulher e dos filhos, porque sentia muito receio da sua proteção e da sua saúde, porque podiam de facto ser envolvidas num instante numa confusão da claques. E foi pena, porque se tivesse havido cuidado, penso eu, na gestão das claques, através não só dos clubes, mas os clubes poderem nomear as lideranças das claques com pessoas de responsabilidade e de juízo, teria sido de facto um período de forte animação nos estádios. Houve de facto algum inicial entusiasmo, mas depois acabou por ser nefasto toda essa expansão das claques que eram, ao mesmo tempo que eram organizadas, tinham muita desorganização. E lembro-me perfeitamente de estar na recepção dos hotéis em que fazíamos estágio e haver, por exemplo, pessoas das claques a entrar pelo hotel, a exigir os bilhetes, a fazer uma confusão ali na recepção e no hotel onde fomos para a tranquilidade, para estarmos calmos. Foi uma coisa que a mim me impressionou muito. E lembro-me perfeitamente de um jogo que fui assistir no norte do país. No nosso hotel estava uma das equipas grandes do país. E essas claques a insultarem os dirigentes na recepção de um hotel de 5 estrelas, achei aquilo tão ridículo e tão estranho, mas eu penso que teve muito a ver com a falta de cuidado na escolha das lideranças das claques, porque as claques bem organizadas normalmente saem de sócios pagantes, sócios que colaboram. Essas claques antigas quase que se organizavam em claques para ter os bilhetes de bordo. Acabava também por ser outra situação que era negativa para a própria claque, porque se uma claque é de apoio ao clube, até teria muito gosto em ter o seu compromisso de pagar a sua cota e criar esse entusiasmo. Foi um período mau, mas que felizmente penso que a coisa está mais controlada, mas receio que o futebol tenha muitas dificuldades em continuar a ser um espetáculo como outro qualquer em que podemos sair com a família. E faz pena, de facto, noutros países nós verificarmos pessoas com os filhos ao lado, com as famílias completas, e em Portugal não se vê tanto. E isso, para mim, também é uma coisa que poderia ser alterado. Claro. Eduardinho, muito obrigado. Tínhamos muito para dizer, como é óbvio. Obrigado. Também parabéns por 45 anos desta grande subida. Por Ti Marítimo e sempre juntos, boa tarde. Este foi o seu Marítimo na TSF.